Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Eu sou o professor Darley Silva e neste vídeo eu vou apresentar um método para calcular a aproximação de raiz quadrada. E se você ainda não viu a videoaula sobre como calcular a raiz quadrada exata de um número, eu vou deixar o link na descrição e você também pode clicar no card aqui acima. Então vamos para a videoaula de hoje. Calcular a aproximação de uma raiz quadrada. Qual a melhor aproximação para raiz quadrada de 5? Opa! Professor, raiz quadrada de 5 não era para ser 25? Porque eu aprendi que os números quadrados perfeitos são os números que têm raiz exata, que são eles: 1, ou seja, raiz quadrada de 1 é 1, 4, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, 9, raiz quadrada de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5, e assim segue, por exemplo, até o 100, que raiz quadrada de 100 é 10. E eu percebi que do 4 pulou para o 9. E como é que o senhor está pedindo a raiz quadrada de 5? Se 5 não tem raiz. Opa! 5 não tem raiz exata, como os números quadrados perfeitos. Não tem raiz inteira, tá bom? Mas só que existe uma raiz aproximada, por isso que a questão está pedindo aproximação. Tá certo? Então a gente vai calcular o número aproximado para a raiz de 5. Por exemplo, se você for calcular a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito, ou seja, não tem raiz inteira, usando uma calculadora, ele vai dar uma resposta, mas só que é o número decimal, tá certo? Vamos dar uma olhada, vamos calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 3. Você digita o número 3 e logo em seguida clica nesse símbolo que representa a raiz quadrada, nesse radical. Clicando nele, a calculadora dá o valor da raiz quadrada de 3. Como o 3 não é um número quadrado perfeito, ou seja, a raiz não é inteira, logo o número é um número decimal, um número com vírgula. Então, a raiz aproximada de 3 é 1,7, tá certo? Nessa videoaula, eu só vou pegar a primeira casa decimal. Então, é uma aproximação com uma casa decimal, tá certo? Então, claro que você não vai usar a calculadora na prova. Então, você tem que aprender o método para se calcular raiz aproximada de um número. Então, vamos calcular de forma matemática a raiz quadrada aproximada de 5. Solução. Raiz quadrada de 5. Para achar a aproximação de raiz de 5, você tem que saber um número que tem raiz exata antes do 5 e ou um número que tem raiz exata depois do 5. Qual é o número menor que 5 que tem raiz exata? O 4, isso mesmo, porque raiz quadrada de 4 é 2. E o número que tem raiz quadrada exata depois do 5? O 9, isso porque raiz quadrada de 9 é 3. Show? Então, a raiz de 5 é o número entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Ou seja, entre 2 e 3. Por quê? Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, o valor aproximado para a raiz de 5 é o número entre 2 e 3. Como eu falei, eu vou pegar números com apenas uma casa decimal. Ou seja, as opções para a raiz aproximada de 5 ou é 2,1, ou é 2,2, ou é 2,3, aí segue 2,4, 2,5,
ou no máximo 2,9, porque não pode chegar no 3, tá bom? É entre 2 e 3. Então, a raiz aproximada de 5 é um desses números. Como eu vou saber, professor, qual é a melhor aproximação? Eu tenho que fazer os testes com todos esses números, multiplicar 2,1 vezes 2,1, ver se chega próximo de 5. Depois, 2,2 vezes 2,2, ver se chega mais próximo ainda de 5. É isso? Você não precisa testar todas as opções. Eu vou ensinar um método que você geralmente testa no máximo 2 opções. Como assim, professor? Você concorda que entre o 2 e o 3 eu tenho um número decimal 2,5? Concordo? Sim, entre o 2 e o 3 está o 2,5, que é bem no meio. E que, como o 5 é um número bem mais próximo de 4, logo, a raiz aproximada de 5 é o número bem mais próximo da raiz quadrada de 4. Ou seja, as opções para a raiz de 5 são números mais próximos de 2, tá certo? Então, os testes, quais são as opções? Ou vai ser 2,4, 2,3, ou 2,2 ou 2,1. Sério, professor? Ainda ficaram 4 opções. O senhor falou que no máximo são 2 tentativas? Sim, no máximo são 2. Então, eu vou testar primeiro o 2,2. Quando eu multiplicar 2,2 vezes 2,2, se for um número menor que 5 ainda, eu testo o número maior, 2,3. Agora, se na multiplicação de 2,2 vezes 2,2 o número for maior que 5, aí eu diminuo para o 2,1. Entendido? Pois vamos testar o 2,2. Vamos lá, então. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Somando tudo isso, 4. 4 mais 4, 8. 4. Ou seja, resultado 4,84. Tá bom? Coloquei a vírgula aqui porque tem 1, 2. 2 números depois da vírgula, então fica 1, 2 números depois da vírgula. Sempre vai ficar 2 números depois da vírgula quando você multiplicar, tá certo? Então, o resultado de 2,2 vezes 2,2 deu 4,84. Show de bola! 4,84 é o número próximo de 5? É sim, professor. Bem próximo, viu? Mas só que, será que o 2,3 não é melhor ainda? Porque 2,3 é maior e se eu multiplicar, certamente será um número maior que 4,84. Vamos testar o 2,3 também. Pronto. 2,3 vezes 2,3 deu o resultado de 5,29. Opa! Também é um número próximo de 5. E agora, qual a melhor aproximação para raiz quadrada de 5? Será que é 2,2 ou 2,3? O resultado tem que ser o número mais próximo possível de 5. Qual desses dois números fica mais próximo de 5? 4,84, porque só falta 0,16 para chegar em 5. E 5,29 chegou em 5, mas depois passou 0,29. Então, a melhor aproximação é 2,2. Então, você vai usar essa simbologia, que é um tracinho com um tio em cima. Você não vai usar o sinal de igual. É aproximadamente 2,2. Por quê? 2,2 vezes 2,2 é um número próximo de 5, que é 4,84. Show?
Se você entendeu, tente fazer sozinho, seguindo os passos. O próximo exemplo. Qual a melhor aproximação para raiz quadrada de 23? Pause o vídeo e tente fazer. E aí, conseguiu? Espero que sim. Olha só, o primeiro exemplo eu ensinei passo a passo, falando dos detalhes. Nesse segundo exemplo, eu vou fazer direto, tá certo? Vai ficar até mais fácil o entendimento. Como tem a questão da didática no vídeo, eu tenho que falar o passo a passo. Se você entendeu, compreendeu o primeiro exemplo, o segundo exemplo vai ficar mais fácil a explicação. Pois vamos tentar achar a aproximação da raiz quadrada de 23. Solução. Raiz aproximada de 23. Primeiro passo. Você tem que saber qual é o número antes do 23 que tem raiz exata e ou o número que tem raiz exata depois do 23. Antes do 23, qual é o número que tem raiz quadrada exata? Professor, é o 16. Eu memorizei os quadrados perfeitos de 1 a 100. Antes do 23 é o 16. Isso mesmo. E depois do 23? Depois do 23 é o 25. Então, a raiz aproximada de 23 está entre as raízes de 16 e 25. E quais são essas raízes? Raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. Logo, a raiz aproximada de 23 é um número entre 4 e 5. Ou seja, ou é 4,1, ou 4,2, ou 4,3, ou no máximo 4,9. Tá certo? E como eu falei no primeiro exemplo, como o 23 está mais próximo do 25 que do 16, logo a raiz aproximada de 23 vai estar mais próxima da raiz de 25, ou seja, vai estar mais próximo do 5. Então, entre essas opções, eu vou testar números mais próximos de 5, ou seja, ou é 4,6, ou 4,7, ou 4,8, ou 4,9. Eu vou testar primeiro o 4,8 e se esse número for maior que 23, aí eu testo o 4,7. Se for um número menor, eu vou testar o 4,9. Compreendido? Então, eu vou testar primeiro o 4,8, em seguida ou 4,7 ou 4,9, depende do resultado. Vamos testar o 4,8 então. Pronto, tá aí os cálculos. 4,8 vezes 4,8 deu um total de 23,04. Olha só que bacana, deu quase 23. Então, nesse caso aqui, certamente 4,8 é nossa resposta para a raiz aproximada de 23, para melhor aproximação. Mas, professor, pode passar? Deu 23,04. Pode passar? Pode. É uma melhor aproximação. Mas, só para título de curiosidade, eu vou testar o 4,7, que é menor que 4,8 e provavelmente, certamente, vai dar menor que 23,04. Vamos fazer os cálculos. Pronto, tá aí os cálculos. 4,7 vezes 4,7 deu um total de 22,09. Como esperado, bem distante do 23. Logo, a nossa aproximação, a aproximação para a raiz de 23 é 4,8, pois 4,8 vezes 4,8 é um número próximo de 23. Então, raiz de 23 é aproximadamente 4,8. Show? Por que que o professor falou e ou
quando falou das raízes quadradas exatas antes e ou depois. Porque olha só, se você sabe o número que tem raiz quadrada exata antes do número, não necessariamente você precisa saber a raiz quadrada exata depois. Porque, por exemplo, o número que tem raiz exata antes do 23 é o 16 e a raiz de 16 é 4, o intervalo é entre 4 e o próximo número. E qual é o próximo número? 5. Então, os valores que você vai testar serão nesse intervalo, sem saber qual a raiz quadrada exata do número depois. Ou seja, sempre são números consecutivos. 4 e 5. No primeiro exemplo foi 2 e 3. Então, sempre serão números consecutivos. Está certo? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Faça sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos. Comente. Dê sugestões de videoaulas. Eu agradeço demais a sua participação. Então, fique com Deus e até a próxima.